Amém, amém. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que cantaram, que fizeram especial hoje à noite, como isso contribuiu para esse tempo de pregação da palavra do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui e também muito feliz de ter um amigo convidado conosco nessa noite. E este amigo é o Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Deus te abençoe. Eu tenho orado pela vida do Fernando, eu tenho investido na vida dele, sempre quando o encontro, tento falar um pouco de Jesus e sempre o convido para estar no culto. E graças a Deus, ele está conosco hoje à noite. Isso alegra o meu coração e com certeza, Fernando, alegra também o coração do nosso Deus. Amém? Salmo 127, irmãos, Salmo 127, versículo 1, verso 1 e verso 2. Eu vou me esforçar para cada mês deste ano de 2023 estar escolhendo um domingo para pregar sobre família. E este mês de janeiro, estamos chegando já ao final, né? Já estamos aí no dia 22, se não estou enganado, e eu gostaria de começar essa jornada de cada mês pregar sobre família. E o tema de hoje, meus queridos irmãos, é família centrada na palavra. Família centrada na palavra. Nós iremos ler dois textos, primeiramente Salmo 127, 1 e 2, e depois Colossenses 3, 16. Salmo 127, 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O próximo texto está lá no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, palavra do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos irmãos, às famílias que estava na igreja de Colossos. Capítulo 3, verso 16, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a tua palavra santa, maravilhosa, tua palavra poderosa, que ela possa hoje à noite nos ajudar nessa tarefa de conduzir nossa família, baseada nela, estruturada nela e centrada nela, na sua palavra. É um desafio para nós, pais, desafios para as irmãs como mães, desafio aos avós, desafio, ó Pai, aos filhos, viver a tua palavra. Então, Pai, nós carecemos do teu agir, carecemos da tua graça sobre a nossa vida. Então, nos ensine hoje como podemos vencer esse desafio e fazer isto uma realidade na nossa vida nesse ano de 2023. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu creio que os irmãos concordam comigo que um dos desafios que a Igreja do Senhor Jesus tem enfrentado nessa geração é a desintegração da família. Tem sido difícil para as igrejas, tem sido difícil para os líderes espirituais
de uma maneira muito natural, de uma maneira muito rápida, as famílias têm se desintegrado. E nós temos visto isso bem diante dos nossos olhos, dentro da nossa própria família ou entre os nossos próprios familiares. Nós temos visto muito claro, meus amados irmãos, uma hostilidade muito grande contra a família. Nós temos visto uma agressão, um ódio, o antagonismo muito claro contra as famílias, E muitas pessoas tentam resolver ou colocar a esperança para a solução destes problemas, muitas vezes nos meios políticos, nos recursos políticos, talvez na vida de um presidente que pensa conforme os nossos princípios. E muitos colocam a sua esperança neste homem, ou talvez nos deputados, quando mais deputados que entendam sobre o valor da família, isso vai resolver os nossos problemas. Outros colocam a sua esperança para essa desintegração no legislativo, ou seja, na formação de leis que venham proteger a família. Outros, por ora, colocam a sua esperança na educação. Outros colocam a sua esperança em simpósio, em congressos sobre família, nos treinamentos para os pais, nos treinamentos para os esposos, para as esposas, de como ser um esposo melhor, de como ser uma esposa melhor, de como ser um pai ou mãe melhor, de como ser um filho melhor. Há uma infinidade, meus amados irmãos, de recursos, meios que pessoas têm usado para contra-atacar essa cultura, essa sociedade que é hostil à família. Há uma variedade. E eu creio que estas coisas que eu acabei de citar, algumas delas, elas são boas, elas são úteis. Elas podem ser válidas para a proteção da família. Mas, meus amados irmãos, não é isso que Deus, de uma forma primária, nos ensina para a proteção da família. Não é isso. O Senhor nosso Deus, de uma forma primária, Ele não jogou esta responsabilidade ou a esperança da proteção das famílias nos reis de Israel. Não jogou dos juízes. A esperança não estava nos profetas, e muito menos nos sacerdotes, ou muito menos nos congressos sobre família que pudesse acontecer na cidade de Jerusalém. Mas o nosso Deus colocou de uma forma muito clara a palavra de Deus, de uma forma efetiva na vida da família para a proteção dela. É a palavra de Deus, sendo usada de uma forma efetiva, que protege as famílias. A palavra de Deus sendo o centro da família. A palavra de Deus sendo foco da vida familiar. Mas aí você pode pensar, pastor, mas isso não é muito retrógrado? Isso não é muito antiquado? Isso não é muito ultrapassado, antigo? Olhar esse livro tão velho, né? Esse livro tão ultrapassado. Mas eu fico com Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É ela, e somente ela, que vai trazer vida e proteção às famílias. Ela continua vivíssima, ela continua operante com seu poder, ela continua a mesma.
ela continua transformando corações, ela continua edificando vidas, ela continua e sempre continuará. Amém? A proteção da família está na obediência à palavra. Foi isso que Deus ensinou. Foi isso que o Senhor ensinou. Quando o Senhor esboçou o seu plano para as famílias de Israel, na essência do seu projeto para as famílias, ou para o lar do povo de Israel, tinha como centro a palavra de Deus. Este era o seu projeto e continua sendo o seu projeto. O assunto principal de conversação entre os pais deveria ser a palavra. A conversação em todas as ocasiões, seja em trabalho, em viagem, em lazer, deveria ser a palavra de Deus. Ela deveria até ser usada como joias, ou como uma joia, no dedo daquele que pertencia, ou chefe da família. Ela deveria ser pregada, colocada, gravada nos batentes de cada casa em Israel. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 até o verso 9, a palavra de Deus nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, estará primeiramente no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus planejou que as famílias de Israel fossem ancoradas na palavra de Deus. A palavra de Deus a Moisés, primordialmente, que faria com que a nação, o povo, pudesse ser uma bênção, foi que os lares pudessem ser cheios da palavra de Deus. A base do povo de Deus, a base do povo sempre foi a família. A família, mas as famílias, os lares cheios da palavra de Deus. O sucesso do povo de Israel começava no lar. É no lar que começa o sucesso de uma sociedade. É no lar que começa o sucesso de uma nação. Mas é no lar também que deve ser cheio da palavra de Deus. A vitória do povo de Israel, a vitória do povo não acontecia no campo de batalha. A vitória da nação acontecia dentro dos lares, dentro das casas. E estas casas cheias da palavra de Deus. A proteção do povo de Israel começava nos lares, mas lares cheios da palavra de Deus. A saúde da nação, a saúde do povo, tanto a saúde física, tanto a saúde espiritual, tanto a saúde material, começava onde? Começava nos lares de Israel, nas famílias de Israel, mas as famílias cheias da palavra de Deus. E onde estava a liberdade do povo?
Será que estava nas mãos do governo? Estava nas mãos dos reis? Não, a liberdade do povo estava nos lares. Se os lares honrassem a palavra de Deus, Israel seria sempre uma nação liberta, uma nação livre. Mas lares estes, cheios da palavra de Deus. E a prosperidade do povo? Como o povo ia prosperar, Vitor? Como Israel se tornaria uma nação grande, uma nação exemplo para as demais nações? Essa prosperidade não começava naquilo que os soldados, ao vencer uma batalha, os despojos, não começava nos despojos da batalha. Não, a prosperidade da nação começava nos lares das famílias de Israel, e os lares cheios da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Veja o versículo 24, versículo 25 de Deuteronômio 6, que maravilha. Você está comigo em Deuteronômio 6? Veja o versículo 24 e 25, o que diz. Verso 24 do capítulo 6 de Deuteronômio diz: E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus. Para quê? Para o nosso perpétuo bem, ou seja, para o nosso eterno bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Olha o verso 25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Interessante que Moisés, conduzido pelo Espírito de Deus, diz que o povo disse que será para nós justiça, uma justiça alcançada mediante a obediência. Mas essa justiça, a obediência ou essa justiça, ela não é uma justiça como base, porque senão nós poderíamos dizer que a obediência à palavra nos salva, nos justifica, e não é isso. Não é a sua obediência que te justifica, é a salvação sempre foi pela graça por meio da fé. Quando Moisés diz, quando o povo diz que será para nós justiça, não significa base, mas significa o resultado da obediência será como justiça. Que resultados seriam esse? Uma verdadeira relação de Deus e o seu povo. Segundo, o compromisso de Deus em guardar e proteger o povo. O compromisso de Deus em proteger e guardar o povo estava na obediência das famílias à palavra de Deus. E uma vez que isso acontecia, eles estão dizendo que isto seria para eles como justiça. Amém? Então nós temos lá atrás, no Velho Testamento, um grande exemplo do que Deus quer para nossas famílias hoje. Uma família centrada na palavra de Deus. E os dois textos que nós lemos? Nós vamos concluir com esses dois textos. Abra sua Bíblia lá no Salmo 127. Quando nós olhamos para o Salmo 127, versículo 1 e 2, eu vejo aqui, irmãos, que Deus está chamando o povo de Israel, ou a nação aqui, para enxergar a vida secular como sagrada. Deus chama o povo para começar ou enxergar a vida secular como sagrada. Olha o versículo 1 e 2. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam,
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus está dizendo, por meio do salmista, que a vida diária deveria ser vivido sobre o olhar de Deus. E mais, que cada atividade deveria ser ajustada à vontade de Deus. Meus irmãos, há um resultado desastroso na nossa vida, na nossa família, na vida da igreja, quando nós separamos o sagrado do secular. E Deus nunca ensinou isso. O que restringe o sagrado? O que é o sagrado? O sagrado, meus irmãos, se refere ao ambiente do templo. Os irmãos, o sagrado se refere ao segmento religioso. O sagrado, nós associamos o sagrado com a fé, perfeito? Isso é sagrado, muitas vezes, para nós, e de fato é. E o que é secular? Aquilo que não está envolvido com o religioso. Mas lembre-se bem, nós somos cristãos, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, e tudo que nós fazemos, por mais secular que seja, deve estar envolvido com a fé. Primeiramente, talvez você vai fazer compras, vamos dizer, pastor, as minhas compras, o fazer compra, não tem nada a ver, isso é secular. Talvez cozinhar, ir ao shopping, usar internet, usar o celular, o alimento que eu como, isso não tem nada a ver com religioso ou sagrado. A bebida que eu bebo, a roupa que eu visto, não tem nada a ver. O que mais? A família, não, a família é minha, ela é secular, ela não tem nada a ver com religioso. Meus amados irmãos, todas estas coisas e tudo que nós fazemos como cristão, ela deve ser feita na presença de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Paulo deixou isso muito claro quando ele escreve à igreja de Corinto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para glória de Deus. Tudo que eu faço, Deus deve estar presente e deve ser de acordo com a vontade dele. Você e eu somos igrejas não somente aqui, quando nós estamos reunidos em 4 paredes. Eu sou igreja só quando eu estou com algum irmão em Cristo ou quando eu estou na igreja. Não, você é igreja lá no seu trabalho. Você é igreja lá na sua vizinhança, você é igreja. Em qualquer lugar que você for e eu for, eu sou igreja de Cristo. Eu fui lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque no Salmo 127, ele está falando de casas sendo construídas. Aquele que edificar a casa. Era necessário edificar as casas para as novas famílias que estavam surgindo. Edificar a casa é algo secular ou religioso? Algo secular. Note que Deus está colocando até uma construção da casa, você deve envolver Deus. Mas ele não fala somente da construção de uma casa, ele fala de que à noite era necessário sentinela para vigiar a cidade de eventuais ataques de inimigos. Até mesmo a proteção, a sentinela estava também envolvida, deveria ser envolvido com Deus.
Então note que essas duas atividades que o salmista traz para nós no versículo 1, o edificar a casa e guardar as cidades, são atividades cruciais para a família. Elas são seculares. Mas, se estas coisas não fossem sujeitas a Deus, elas teriam fracassos. Seria um fracasso. Se essas coisas não tivessem sujeita ao Senhor, se o povo não tivesse colocando o Senhor em consideração, seria um fracasso. Porque ele diz, olha, é o Senhor que edifica, não é vocês. Vocês constroem a casa, mas quem que edifica? É o Senhor. É vocês que contratam os vigilantes ou concordam entre vocês para alguém ficar em sentinela. Ok, mas quem guarda a cidade, quem que é? É o Senhor. Se fosse realizada sem considerar o olhar atento de Deus, se fosse realizada sem ajustar a vontade expressa de Deus, seria um fracasso. Ele está falando da presença e da aprovação de Deus. A presença de Deus deveria estar ali. E a aprovação de Deus também deveria estar presente. E ele diz algo muito que é muito triste. Porque ele vai dar um veredito de inútil. 3 vezes ele vai falar que seria inútil a autossuficiência humana sem a presença de Deus. Vamos ver os versículos novamente. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão, ou seja, inútil trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vigia a sentinela. E o versículo 2 temos o 3 inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele, o Senhor, aos seus amados o sono. Ou seja, todas as horas extras, me escute bem se você tem trabalhado bastante, todas as suas horas extras de gastos do seu físico, de tudo que você tem, se não tiver a aprovação e a presença e a graça de Deus, você está se esforçando e vai chegar a um esgotamento físico. Mas se você está fazendo isso com a presença de Deus, com a bênção de Deus, aí está certo. Amém? É a graça de Deus, meus irmãos. Ele está falando de uma confiança naquele que de fato faz com que as coisas se tornem bênção. Ele está falando da presença de Deus que faz com que de fato as coisas sejam prósperas, possam ser abençoadas, possam ser edificadas. E é isso a família. Eu posso querer ser o melhor pai, né? A melhor mãe, o melhor marido. Eu posso me esforçar, eu posso ler uma série de livros. Mas tudo isso vai ser inútil se a palavra, se o Senhor não está sendo honrado e glorificado. Os irmãos estão entendendo? Não é o seu esforço, é a presença do Senhor, é a obediência à palavra, é Ele que edifica. Você pode edificar, mas é o Senhor que edifica. Você pode construir, mas é Ele que vai edificar. Você pode prover, e você fica até alegre por prover, e nós ficamos, mas quem vai edificar é o Senhor. E o fato é, como que Ele edifica? Primeiramente, Ele edifica com a sua presença, Ele edifica com a sua palavra, Ele edifica com os seus ensinos, Ele edifica com a nossa obediência à sua palavra. Quanto mais nós obedecermos a sua palavra, Ele vai edificar e proteger a nossa família.
Amém? Vamos para o Salmo 33, irmãos. Olha que salmo maravilhoso. 33, verso 16 a 22. 33, 16 a 22 diz assim: o salmista diz: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar da alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera em quem? No Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que coisa fantástica! O salmista está dizendo: não é nos reis e na grandeza do seu exército, não é no tamanho das forças do nosso exército, não. É o Senhor. É o Senhor que vai edificar o seu lar. É o Senhor que vai edificar a minha casa e a sua casa. E Ele faz isso quando nós lemos, obedecemos a sua santa e bendita palavra. E por último, meus irmãos, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. O apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala às famílias da igreja, porque a igreja ela é composta de famílias. E o apelo do apóstolo Paulo é que as famílias ali também fossem centradas na palavra de Deus. Amém? Então ele vai começar o verso 16 dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, meus irmãos, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe o que estava acontecendo aqui? As famílias, aquelas famílias daquela igreja estavam em perigo, um perigo muito grande. Qual o perigo? Havia falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja ali em Colossos. E esses falsos mestres estavam trazendo ensinos como gnosticismo, legalismo, misticismo para dentro da igreja. E estes homens estavam dizendo à igreja e às famílias que a palavra de Deus não era suficiente. Não, a palavra de Deus não é suficiente. Vocês precisam acreditar em algo mais. O apóstolo Paulo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, ele diz: habite abundantemente, ricamente, a palavra de Cristo em vossos corações. Louvado seja o Senhor. Esta palavra habitar tem o sentido de se tornar dono do nosso coração. Não como inquilino, sabe aquele inquilino, irmãos, que passa 2 dias, 3 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano. Quando ele diz habitar, ele está falando que a palavra de Deus, de fato, se torne um morador do seu coração, em vós. E quando ele fala isso, ele está falando também de governo, que ela possa governar o seu interior, que ela possa ter todas as chaves dos cômodos, os cômodos da sua vida. Sabe, porque quando alguém é dono de uma casa, ele tem o quê? As chaves. Ele está dizendo de que a palavra de Deus possa ocupar todos os cômodos da nossa vida, ocupar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos planos.
Ele quer que a palavra de Deus venha habitar o nosso casamento, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho. Habite. Mas ele não diz só habite, ele diz abundantemente, ricamente. Essa semana eu levei a dona Cida lá na fonte onde se pega água. E ela chegou lá, ela diz, Nata, mas aqui sai água sempre, não fecha isso. Eu falei, não, dona Cida, a água aqui é abundante. É noite e dia essa água correndo. É isso que o Senhor quer, que a palavra de Deus habite em nós, na nossa família, no nosso lar, de uma forma abundante. Sabe essa chuva que teve? Abundante também é como uma chuva forte. Ou então abundante como vários dias de chuva como nós estamos. Não sei se na casa dos irmãos, conversando com o irmão José Maria, como está tendo infiltrações em casa. Está cotejando até dentro do escritório, porque é muita água. Eu saí daqui no dia 26 de dezembro e já estava chovendo. Cheguei agora dia 11, se eu não me engano, de janeiro e ainda está chovendo. Água abundante. E Paulo está dizendo que a palavra de Deus habite abundantemente na sua vida, abundantemente no seu lar, abundantemente na sua família. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Amém, queridos? Que este ano seja a oportunidade de nós renovarmos o nosso compromisso com o Senhor, para que possamos ter uma família centrada na palavra de Deus. Amém? Escute bem isso, eu estou terminando. Não é só encher a cabeça, não é só encher a cabeça, mas atingir o nosso coração. Amém? Não é só encher a cabeça, mas transformar o nosso coração. Amém? E não é só rito, porque o rito de estar na palavra ou ler a palavra acaba se tornando como se fosse mais um afazer nosso, mas que nós possamos ser como 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2, mas desejai ardentemente como criança recém-nascida o leite espiritual. As irmãs aqui que são mães, e nós sabemos muito bem disso, um bebê quando está com fome, você pode dar o que quiser para ele, ele não vai querer. Nada vai satisfazer ele, senão o leite materno. Por quê? Porque ele quer, ele deseja aquilo. O apóstolo Pedro está nos dizendo que é para nós desejarmos ardentemente a palavra de Deus este ano. Amém? Desejar, amados irmãos, ler a palavra de Deus. Outra dica que eu dou para você: comece devagarzinho. Lê um texto hoje. O que vale não é o encharcar da palavra, ou seja, eu ler 10, 12 capítulos, não, é a sua constância, querido. Cada dia, não passe um dia de ler, sem ler a palavra de Deus, perfeito? Em todas as esferas, primeiramente, na esfera pessoal, você buscando. Pastor, mas a minha esposa, os meus filhos, é você, comece você. Sabe a hora silenciosa? Se colocando ali na dependência de Deus, pedindo que Deus fale com você, pedindo que Deus te dê força para você viver a vida de Cristo. E também você não precisa levantar às 4 da manhã, 5 da manhã para fazer isso. Hoje está tão fácil, a palavra de Deus pode ser ouvida. Você pode ir para o seu trabalho com a palavra de Deus aqui no celular ouvindo. Amém? Você pode pegar um podcast. Tem tantos podcasts aí. Pegue uma boa mensagem, um bom pastor que prega aí, você conhece. Ouça. O fato é que eu estou falando para você que você deve aproveitar cada oportunidade para estar ouvindo a palavra de Deus. Eu estava com um mau costume, eu confesso para os irmãos,
o mau costume de estar vendo aqueles vídeos de YouTube e no Instagram. A Luciana entrava para ir no mercado, eu ficava no carro e ficava lá passando aqueles vídeos. Quando eu cheguei, eu baixei a Bíblia no meu celular. Cheguei dia 11, hoje é dia 21 ou 22? 22, estamos com 11 dias. Eu já estou em Gênesis 25. Já vou ultrapassar metade de Gênesis, porque eu estou aproveitando cada tempo, cada momento da minha vida para ler a palavra. Porque eu quero que a minha vida seja uma vida centrada na palavra. E a minha família não vai ser se eu não for. Comece em mim, comece em você. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe ricamente nosso ano, que de fato a minha vida e a sua vida possa ser centrada na palavra de Deus. Fiquemos em pé.